Manifestações anti-russa na Geórgia. O que se sabe sobre as manifestações até agora e quais as suas consequências? Prezados amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal As Cinzas da Guerra, um canal dedicado à discussão de temas militares do mundo. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema que tem gerado bastante repercussão recentemente: as manifestações anti-russas na Geórgia, que surpreenderam até mesmo o presidente Vladimir Putin. Vamos analisar esse evento e discutir as possíveis consequências. Para entendermos melhor o impacto dessas manifestações, é importante compreender a história da relação entre a Rússia e a Geórgia. Nos últimos anos, esses dois países têm enfrentado tensões geopolíticas e disputas territoriais, especialmente em regiões como a Ossétia do Sul e a Abkhazia. Em agosto de 2008, a Rússia e a Geórgia travaram uma guerra bastante sangrenta que ficou conhecida como a Guerra da Ossétia do Sul ou simplesmente a Guerra dos 5 Dias. Foi um conflito armado que colocou a Geórgia de um lado e a Rússia e os separatistas da Ossétia do Sul e da Abkhazia do outro, marcado por uma série de eventos complexos. A raiz do conflito remonta à disputa pelas regiões separatistas da Ossétia do Sul e Abkhazia, que buscavam a independência da Geórgia. A situação escalou quando a Geórgia lançou uma ofensiva militar para retomar o controle dessas regiões, provocando uma resposta militar imediata da Rússia. O conflito foi caracterizado por confrontos intensos, bombardeios e o deslocamento de civis, deixando uma marca indelével nas comunidades afetadas. Após um cessar-fogo, a Rússia reconheceu oficialmente a independência da Ossétia do Sul e da Abkhazia, enquanto a Geórgia continua a considerá-las parte do seu território. A guerra russo-georgiana não apenas gerou preocupações e tensões consideráveis na comunidade internacional, mas também teve repercussões políticas e territoriais duradouras. A Rússia foi amplamente acusada de violar a integridade territorial da Geórgia e de responder de forma desproporcional ao conflito. A União Europeia e os Estados Unidos desempenharam um papel crucial na tentativa de mediar o conflito e alcançar um cessar-fogo pacífico. No entanto, apesar dos esforços da mediação, as consequências do conflito continuam presentes. É como feridas que nunca saram. A Rússia consolidou seu controle sobre as regiões separatistas, estabelecendo bases militares na Geórgia, o que afetou significativamente as relações entre a Rússia e os países ocidentais, gerando tensões duradouras e desconfiança mútua. O presidente russo Vladimir Putin, durante um encontro com empresários, disse o seguinte, abre aspas: "Fiquei surpreendido com as manifestações na Geórgia contra o Kremlin, após a Rússia ter restaurado as suas ligações aéreas com este país e dando sinal verde para um regime de isenção de vistos de 90 dias para cidadãos georgianos que viajam para a Rússia. Achei que todos estariam felizes, mas não. Houve um alvoroço completamente incompreensível sobre esse assunto." O Putin vai mais longe dizendo: "Quando olho para as manifestações, penso, eles enlouqueceram. Não está claro o que está acontecendo por lá." E termina dizendo: "O que acontece dentro do país não é da nossa conta. O povo georgiano deve escolher o seu próprio caminho." Fechar aspas. Centenas de georgianos manifestaram-se no exterior do aeroporto da capital Tbilisi quando um avião russo aterrou na ex-República Soviética pela primeira vez desde 2019, num contexto da ofensiva lançada na Ucrânia pela Rússia. Os manifestantes georgianos ergueram cartazes onde se lia, abre aspas, "Putin não é bem-vindo" e "a Rússia é um Estado terrorista", fechar aspas. O chefe do Estado russo disse que os líderes georgianos tinham pedido repetidamente à Rússia que suspendesse a proibição desses voos, além de uma nova política de vistos. Ao mesmo tempo, garantiu que Moscou
não interferiria nos assuntos internos da Geórgia. É como se diz, os acidentes não acontecem simplesmente, eles são gerados por um conjunto de episódios diferentes. As manifestações não são feitas de um dia para o outro. Elas precisam serem debatidas, planejadas e não se esquecendo que as manifestações também são usadas quando um país quer atingir o outro de forma discreta para não levantar suspeitas. Por exemplo, em 2014, houve manifestações na Ucrânia que culminaram com a queda do Viktor Yanukovych, que era pró-russo, e a posterior subida do atual presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pró-ocidental. Isso mostra qual é o poder da manifestação e o papel da mídia no desenrolar dos acontecimentos, visto que a mídia é a arma mais poderosa e quem controla a mídia controla qualquer coisa. Uma ação gera uma reação. Diante desse cenário, as possíveis repercussões das manifestações antirrussas na Geórgia podem variar e dependem de vários fatores, incluindo a escala e intensidade das manifestações, a resposta do governo georgiano e a postura da Rússia. Contudo, algumas possíveis repercussões podem incluir o seguinte: primeiro, tensões diplomáticas. As manifestações antirrussas podem aumentar as tensões diplomáticas entre a Geórgia e a Rússia. Isso pode levar a uma deterioração nas relações bilaterais, com potenciais medidas retaliatórias por parte da Rússia, como restrição comercial, suspensão de acordos bilaterais ou até mesmo uma retaliação militar limitada. Segundo, instabilidade interna. Se as manifestações se tornarem violentas ou desestabilizarem a ordem pública, a Geórgia pode enfrentar um aumento de instabilidade interna. Isso pode levar a uma resposta mais enérgica do governo, incluindo a imposição de restrições aos direitos civis e possibilidade de confrontos violentos entre manifestantes e as forças de segurança. É importante ressaltar que essas são apenas possíveis repercussões e que o cenário real dependerá da dinâmica específica das manifestações, das ações do governo e da resposta da Rússia. E para terminar, dizer que a estabilidade política e a diplomacia são elementos-chave para evitar a escalada de tensões e buscar soluções pacíficas para os problemas bilaterais. Espero que tenham compreendido melhor a situação das manifestações antirrussas na Geórgia e suas implicações. Fiquem atentos para acompanhar o desdobramento dessa história e não deixem de compartilhar seus comentários e opiniões abaixo. Se gostou do conteúdo do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Fique com Deus e até a próxima.